Brejinho já pertenceu a São José do Egito e a Itapetim, até que no ano de 1964 se tornou cidade. Neste ano de 2021, comemoramos 57 anos da emancipação política. Já tivemos 15 legislaturas, 10 prefeitos e diversos vereadores que passaram por esta casa legislativa. Hoje, no episódio da série Roda de Conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre o processo de emancipação política de Brejinho, a terra-mãe do Rio Pajeú. Desde a fundação do povoado de Brejo de José Nunes, no ano de 1928, quando foi celebrada uma missa por Padre João Leite, no dia 6 de fevereiro, tendo em seguida o Padre João, juntamente com os moradores do lugar, organizado uma feira, que Brejinho se tornou um dos principais povoados do município de São José do Egito. A primeira festa do padroeiro São Sebastião aconteceu em 1932, ano em que a capela estava totalmente concluída. Entre as décadas de 1930 e 1940, Brejinho já era uma área de bastante disputa eleitoral entre as forças políticas de São José. Em 1938, já havia funcionando aqui um posto fiscal e o ensino primário foi implantado em meados da década de 1940. A partir da segunda metade dos anos 40, Brejinho chegou a viver momentos de insegurança por falta de policiamento, em virtude das disputas entre as lideranças da UDN, a União Democrática Nacional, e do PSD, o Partido Social Democrático, da cidade de São José do Egito. Essas forças chegavam com bastante ênfase no nosso povoado. Para se ter uma ideia, em 1950, por ocasião das eleições estaduais, a caravana da UDN visitou o interior e, por conseguinte, São José do Egito. Entre as lideranças da caravana estava o candidato a governador João Cleófas, que acabou perdendo a eleição para o candidato do PSD, Agamenon Magalhães. Nessa eleição, a segurança dos eleitores de Brejinho já era motivo de preocupação para os políticos egipcienses, de modo que, no dia 12 de setembro de 1950, o jornal Diário de Pernambuco noticiou o seguinte: espera-se e propala-se que a eleição será bastante perturbada no município, principalmente no povoado de Brejinho. Inclusive, Brejinho teve um papel importante no processo de emancipação política de Itapetim. Veja bem, no ano de 1952, foi apresentado um projeto emancipatório na Assembleia Legislativa de Pernambuco, de autoria do deputado Santa Cruz Valadares, da UDN, que contou com o apoio do deputado do PSD, Valfredo Siqueira. O projeto de Santa Cruz não incluía anexar Brejinho a Itapetim, mas deixaria Brejinho pertencendo a São José do Egito. No entanto, Valfredo Siqueira colocou uma emenda ao projeto para que Brejinho ficasse com Itapetim, no qual justificava da seguinte forma: pois só com a inclusão do povoado de Brejinho, bem produtor, é que Itapetim poderá progredir com sua merecida e justa independência.
Até o jornal Diário de Pernambuco chegou a noticiar, em 1953, o quanto era importante que o povoado de Brejinho, em adiantado progresso, ficasse com Itapetim. Padre João Leite também foi um dos grandes defensores dessa ação que acabou se concretizando. Com a emancipação política de Itapetim, em 29 de dezembro de 1953, Brejinho deixou de pertencer a São José do Egito e passou a pertencer a Itapetim, se tornando o principal distrito da nova cidade. Nos anos seguintes, vários moradores de Brejinho tiveram forte atuação na política itapetinense. Na primeira eleição, ocorrida em 1954, o povoado de Brejinho chegou a eleger o comerciante e poeta Manuel Nunes Ferreira para o cargo de vereador. Na eleição de 1958, que elegeu o prefeito Simão Leite Ferreira do PSD, seu vice era o agricultor brejiense Manuel Rezende de França, popularmente conhecido como Manuel Lulu. Foram eleitos ainda 2 vereadores de Brejinho, João Rezende Neto, filho de Manuel Lulu, e José Severino de Araújo, o popular Zé Peba. Aqui quero destacar outro fato importante. No ano de 1958, o jornal Diário de Pernambuco deu destaque em suas páginas para a festa de São Sebastião, enfatizando que ela era organizada pelo pároco João Leite Gonçalves de Andrade e acontecendo entre os dias 18 e 20 de janeiro, já era uma tradição no Vale do Pajeú. Outro ponto de grande importância foi a eleição municipal em Itapetim, ocorrida em 18 de agosto de 1963. O papel desempenhado por Brejinho foi de grande destaque. Eram 3.828 eleitores distribuídos em 23 seções. O prefeito eleito foi Antônio Piancó Sobrinho, com 2.006 votos, e o vice-prefeito Agostinho Pereira de Vasconcelos, com 1.748 votos, ambos do PSD. Nessa eleição, o brejiense João Rezende Neto, filho de Manuel Lulu, foi candidato a vice-prefeito pela UDN e, mesmo não sendo eleito, teve uma votação expressiva, recebeu 1.456 votos. O vereador mais votado nessa eleição de 63 foi o itapetinense Geraldo de Souza Lima, da UDN. Ele teve 297 votos. Em segundo lugar, com um voto a menos, 296, estava Zé Peba, do então povoado de Brejinho, que ainda elegeu Benedito Formiga da Silva, também do PSD, com 236 votos, para a 5ª vaga na Câmara de Vereadores. Sem contar que ficaram na suplência 3 nomes da UDN: Pedro Guedes Pinheiro, com 114 votos, João Silva Filho, com 96, e Antônio Lopes Sobrinho, com 79 votos. Ou seja, entre os candidatos ao cargo de vereador, 5 eram de Brejinho, 2 foram eleitos com expressiva votação, e o candidato a vice, embora tenha perdido, foi bem votado. Todos esses fatos aqui expostos são para mostrar o quanto Brejinho foi importante para São José do Egito e que essa importância se manteve quando passamos a pertencer a Itapetim. Brejinho nasceu pequeno para se tornar grande. Seus filhos ilustres sempre tiveram um enorme apreço por este povoado. Tanto zelo, amor e cuidado iriam combinar com a tão sonhada emancipação política, que se concretizou em 1964. Mas, sobre isso, falaremos no próximo episódio da nossa roda de conversa, e eu te convido e te espero para continuarmos dialogando sobre a história de Brejinho. A série Roda de Conversa
é uma produção minha e do meu amigo Emerson Virgílio. Contamos com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores e do blog do Marcelo Patriota. Nesse episódio especial, estamos falando sobre o processo que levou à emancipação política de Brejinho e continuaremos no próximo. Um forte abraço e até breve!